Glória ao Espírito de Deus. Bater palma pela vida dele. Bom dia, povo de Deus. Paz seja convosco. Amém. Feliz Natal para todos. Graças a Deus. Dia gostoso, né? Hoje era 3:30 da manhã, já estava acordado. A gente que é convidado para pregar, não sei vocês, o pastor Carlos, o pastor Jonathan, mas a gente fica aquela ansiedade, aquela, sabe? Eu sei que 3:30 da manhã eu estava acordado. Aí tem um vizinho nosso lá que precisa ser o alvo dessa campanha de 12 dias, porque 3:30 estava aquele barulho, mas ligou no último. Mas a gente sabe que ele estava festejando e a família estava tudo lá, então a gente pede a Deus que nada aconteça, né? Mas aquele clima natalino, né? Então que esse clima natalino esteja dentro do teu coração, dentro da tua família, que o milagre aconteça lá em nome de Jesus. Amém? Bom, muito interessante que o pastor comentou aqui no começo. Ele falou: a última semana de milagre eu tomei posse para a minha vida. Ele falou assim: bom, essa é a última semana do ano, né, Rosa? A última semana do ano, quer dizer, se o milagre ainda não aconteceu, nós ainda temos mais 5 dias para ver o milagre acontecer, né? Isso nos faz lembrar Paulo e Silas na prisão, né? Eles oravam e o milagre aconteceu o quê? Perto da meia-noite. Perto da meia-noite, ou seja, no último horário aconteceu o milagre. Então não desista do seu milagre. Não desista. Ele vai acontecer em nome de Jesus. E antes de eu iniciar a mensagem, eu queria também falar um breve testemunho bem rapidinho. Talvez alguns irmãos aqui entre nós já ouviram. Eu vi o pastor comentando sobre a Ana Júlia, e a gente tem mesmo, né, visto o esforço da Ana Júlia, o tempo que a Ana Júlia tem se dedicado, né, e o esforço dela, o que a família dela tem feito por ela. E isso me fez lembrar que o pastor Marcos comentou de foco. E eu lembrei da Renata, minha esposa, quando a gente ainda morava lá no Jaraguá, né? Hoje a gente mora um pouquinho mais para baixo, aqui perto do antigo Ferraro Júnior. E a Renata tinha, pastor, no coração. Ela falava, no começo, quando a gente casou, ela falou: meu sonho, lá de cima ela olhava, meu sonho é morar lá, no bairro Nazaré 2, Vanderlei. Só que eu não tinha me convertido ainda. E ela falou assim, algumas vezes eu não dei atenção para aquilo que ela falou, sabe, pastor? É um sonho, né? Acho que sonhar todo mundo pode, só que eu não coloquei isso no meu coração, mas ela colocou. E ela sempre falava, ela sempre falava, e eu falava: tá bom, um dia Deus vai abençoar e nós vamos fazer, nós vamos conquistar ali, né? E aí, foi exatamente numa campanha, pastor. Depois de alguns anos, em uma campanha de 12 dias, a gente colocou esse sonho no material de campanha, Roselaine. E aí, no decorrer do tempo da campanha, passou a campanha, e um dia eu tive uma vontade de comprar uma plaquinha que eu vi numa livraria, pastor Carlos, uma plaquinha que estava escrito assim: vende-se, telefone. E eu comprei aquela plaquinha, pastor, peguei e coloquei no bolso de uma camisa minha dentro do guarda-roupa. E aí eu guardei ela, só que eu deixei aquela plaquinha lá. E aí passou alguns meses, eu acho que não foi questão de ano, a Renata chegou, falou: Newton, você acredita que eu saí para dar uma volta hoje procurar casa? Eu falei: mas como procurar casa? Ela falou: eu fui aqui no bairro Nazaré. Aí eu falei: mais uma vez essa mulher, mas amei, né? E aí ela falou: nossa, e você não acredita? Eu passando numa rua, encontrei uma pessoa que eu conhecia, e essa pessoa tem vários terrenos lá. E a pessoa estava sentada no terreno, e eu parei conversar com ela, acho que ele estava fazendo uma limpeza, e eu perguntei se ela não vendia o terreno. A Renata focou ali. E aí a mulher conversou, falou que o filho, aquele terreno era para o filho, que eles tinham comprado para o filho, mas o filho não tinha interesse nenhum em fazer nada, eles tinham que cuidar do terreno, e aí foi. A Renata lançou lá a semente, lançou o sonho dela, e aí a Renata, ela sentiu que Deus
aquilo ali era uma promessa para nós, que ela era um milagre. E ela começou na orelha da mulher direto. A Renata tinha aquela semana inteira, pastor, na casa da mulher. Ah, mas será que ele não vem? Resumo da ópera: nós trocamos a nossa casa no bairro do Jaraguá, nesse terreno. Nós trocamos. Deus movimentou toda a situação, a gente comprou a casa e hoje a gente mora no sonho, no foco e no objetivo dela. Eu lembrei desse. Obrigado. Receba, Renata, receba. E aí a gente ficou feliz, e hoje a gente sabe que aquilo ali é um sonho e que a gente alcançou, é um foco, e quando o pastor fala de foco, realmente não desista do teu foco. Fique firme, ainda falta 5 dias para terminar o ano. Se não aconteceu, vai acontecer em nome de Jesus, amém? Bom, sem demoras. Primeiramente queria agradecer a Deus por me permitir estar aqui essa manhã, agradecer ao pastor Marcos pela oportunidade, agradecer a você que tirou o seu tempo para estar aqui. E eu queria, nesse momento, convidar você a ler comigo o texto de João, capítulo 11. Irmãos, a gente vai ler, é um pouquinho extenso, eu poderia dar a introdução apenas desse texto, mas eu entendo que vai ser legal a gente ler ele inteiro. Eu sei que você já leu, que você já conhece, mas, irmão, a palavra de Deus, ela sempre renova a nossa vida, ela sempre traz algo diferente. Então, a gente vai ler João, capítulo 11. Quando você encontrar, você diz amém. A minha está na versão King James. Eu não sei se vai estar muito diferente da versão. Essa King James foi um presente do senhor, pastor. O senhor lembra? Depois de 2 anos ou 3 anos que o senhor estava aqui, o senhor me deu essa Bíblia. King James, e eu guardo ela com muito carinho. Então diz assim, vamos lá? Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem tu amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não te terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava a Marta e a irmã dela e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia? Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim está indo para lá outra vez? Jesus lhes respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se caminhar de noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito estas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que lhe disse claramente: Lázaro morreu, e para o vosso bem estou alegre para não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós para morrermos lá com ele? Ao chegar lá, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próximo de Jerusalém, cerca de 15 estádios, e muitos dentre os judeus tinham vindo junto ao seu grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Maria ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa, e disse-lhe Maria a Jesus:
Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe, ao teu irmão ressuscitará. Repetindo, Jesus então assegurou-lhe, o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Esclareceu-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e que crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crê nisto? Ela lhe afirmou, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu o seu caminho, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro de Jesus. Ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo que ela levantou apressadamente, saiu, seguiu-na. Juntamente com ela, fosse ao sepulcro para ali chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava vendo, prostrou-se aos seus pés e desabafou, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no seu espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus onde o colocasse, e eles disseram, Senhor, vem e vê. Jesus chorou, e os judeus comentaram, vede como ele o amava. Mas algum deles questionaram, não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que o seu amigo morresse? Então novamente Jesus se indignou em seu espírito e comovido, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com muita pedra fechando a entrada. Determinou Jesus tirar a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido Senhor. Ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus. Eu não te falei que se creres verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada, lugar onde o homem estava morto e deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu, Pai, te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atadas com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus lhe orientou, retirai as faixas e deixai seguir. É tenso, é grande a leitura, né? Mas era necessário. Eu convido você a fechar os seus olhos e reclinar a cabeça. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui esta manhã para ouvir a Tua palavra, fala conosco, em nome de Jesus, direciona a palavra ao coração no qual o Senhor anseia por um milagre esta manhã, meu Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, então derrama o Teu poder, alcança aqueles que estão em casa, Senhor, em nome de Jesus, e me dá a graça para a glória do Teu nome, amém. Deixa eu beber água aqui que a garganta secou. Irmãos, Jesus apresenta nesse texto uma família como a minha e como a sua. Uma família humilde. Lázaro, Marta e Maria. E dentro dessa família tinha discordâncias, tinha desavenças entre irmãos, ou seja, um irmão gostava de uma coisa, outro irmão gostava de outra. E aqui,
creio que tem pessoas aqui que tem família com mais de dois filhos. Quem aqui tem mais de 2 filhos? Eu posso erguer minhas 2 mãos. Quem aqui tem mais de 2 irmãos? Eu posso tomar como testemunho o pastor. Acho que o pastor é o que mais irmão tem, né, pastor? 10 ou 11? 10 irmãos. Então, numa família grande, sempre vai ter aquele um que gosta de uma coisa, aquela pessoa que não gosta, aquele que é mais ranzizo, aquele que é mais calmo, né? E eu acredito que nessa história que Jesus, né, aqui que João apresenta esse texto, ele fala de 3 irmãos. E o interessante é que Jesus apresenta a família, Jesus apresenta o nome das pessoas, Jesus apresenta a cidade, ou seja, Jesus dá a identidade a quem ele está falando. E Jesus fala que Marta, Maria e Lázaro, em Lucas 10:38 fala que Marta, quando Jesus vem à casa deles e Jesus vai se hospedar, Marta se preocupou com os afazeres da casa. Está aí a diferença de irmãos. Maria se preocupou em dar atenção a Jesus, a ouvir a palavra do Senhor. Maria sentou aos pés de Jesus e Jesus começou a pregar a palavra. E Lázaro, nesse contexto, entra como amigo. Ou seja, uma era serva, a outra era adoradora e o outro era amigo. Marta era serva. Alguns pregadores, algumas mensagens dão uma puxadinha de orelha em Marta, porque Marta se preocupou com algo que era físico e Maria se preocupou com aquilo que era espiritual. Mas se nós formos ver o contexto da história, Lucas 38 fala da hospedagem, ou seja, toda vez que Jesus subia ao templo para orar, para falar com as pessoas, para pregar o evangelho, quando Jesus estava na região da Judéia, a casa que Jesus ia fazer o descanso dele, a hospedagem dele, era em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. Por quê? Por que Jesus fazia isso? Porque Lázaro era amigo de Jesus. E aqui eu abro um parênteses e pergunto para você nesta manhã, como está o seu relacionamento com Jesus? Você está hospedando Jesus dentro da sua casa? De que forma? Mas além de Lucas 38, também Marcos 14 mostra a situação de Maria, quando entra naquele contexto, na casa de Simão, ali o leproso, e ela pega aquele vaso de alabastro, de perfume mais caro, e ela lava os pés daquele homem, ela joga o óleo perfumado, o óleo caro. Ou seja, nessa situação, Maria mostra que tudo que ela tinha, ou seja, ela dá uma oferta de gratidão a Deus. Qual é a oferta que eu e você temos dado a Deus? Qual é a oferta de gratidão? A sua oferta tem sido pequena, a sua oferta tem sido grande? Como tem sido o seu dia a dia na presença de Deus? Então, mais uma vez, o texto mostra para nós essa manhã que Maria ofereceu algo precioso para Jesus. Algo que mudaria a história ali no contexto, porque as pessoas, os fariseus, as pessoas que estavam à volta começaram a criticar. O próprio Judas Iscariotes começou a criticar, porque aquele óleo não poderia ter sido vendido e distribuído aos pobres, mas ela veio e ela deu a melhor oferta para Jesus. Ah, pastor Newton, mas como que eu posso olhar para essa melhor oferta? Eu vejo a sua melhor oferta esta manhã, o momento que você deixou a sua casa, que você deixou o aconchego do seu lar. Estava tão gostoso, talvez alguns aqui na virada da ceia ficaram um pouco mais tarde, que nem na minha casa, eles inventaram de assar umas canelas de frango lá. Meu Deus do céu, demorou quase 3 horas para sair as canelas de frango. Aí todo mundo desesperado, aí graças a Deus ficou uma delícia, né, amor? Ficou uma delícia. Aí nós fomos comer a canela de frango bem tarde, mas ficou muito bom. Então, às vezes, tem pessoas que foi dormir tarde, está cansada, né? E você pode ter certeza que a melhor oferta sua esta manhã é o seu sacrifício vivo e santo na presença de Deus. Mas uma família simples e normal também passa por dificuldades.
Mesmo você sendo amigo de Jesus, mesmo você trazendo Jesus não como um visitante, mas como morador para dentro da sua casa, você não está livre de viver as situações difíceis. Então aqui, Lázaro fala no capítulo 11, no início, fala que Lázaro é acometido de uma doença. Jesus já não estava mais ali na casa de Lázaro, Jesus tinha saído após a hospedagem, subido ao templo para orar. E quando Jesus sai de perto daquela família, a doença chega dentro daquela casa. Mas está certo isso? Jesus acabou de sair de dentro daquela casa, aquelas pessoas tinham algo diferente com Deus, eles eram adoradores, eles eram servos, eles eram amigos. Mesmo assim Jesus permitiu que a dor, que a doença, que o desespero chegasse dentro daquela casa. O mais interessante de tudo isso, sabe o que é? Quando eu e você convidamos Jesus para entrar dentro da nossa casa, quando eu e você servimos para Jesus, como vocês estão aqui esta manhã, a melhor oferta, quando eu e você somos servos, nós estamos preparando um ambiente de milagre, Roselaine. Nós estamos preparando um ambiente de milagre. Talvez tudo à sua volta, talvez este ano nada aconteceu como você quisesse. Você planejou algo e não deu certo, deu tudo ao contrário. Talvez foi a doença que entrou dentro da tua casa, o luto, a dor. Mas não desanime, não se desespere. A tua casa continua sendo um ambiente de milagres. Então, quando Lázaro começa a ficar doente, a dor de Lázaro, a doença vai aumentando, a ponto de Marta e Maria, eu acredito, porque Jesus estava, diz que Jesus estava a cerca de 3 a 5 quilômetros de distância. Então eu creio que Marta e Maria, quando diz aqui na palavra de Deus que elas enviam os servos para buscar a Jesus, a palavra que ela dá diz para Jesus que o seu amigo, a pessoa quem ele ama está doente. É diferente de buscar, de clamar, de adorar, porque neste mesmo evangelho Jesus mostra, através dos evangelistas de Marcos, Lucas, João, em Marcos, uma mensagem que eu gosto muito de pregar, que é a mensagem daquele chefe da sinagoga, Jairo. Então, quando eles vão até Jesus é diferente, porque em Marcos capítulo 5, versículo 35, quando fala de Jairo, mostra que Jairo vai até Jesus desesperado, e ele clama a Jesus, ele diz: Senhor, eu te suplico, vai até minha casa, porque minha filha está morrendo. Foi diferente a adoração de Lázaro, a adoração de Marta. A oração, a busca foi diferente. Eu não sei como tem sido a sua busca diante de Jesus. Eu não sei o que você tem passado, mas Jairo se derrama na presença de Jesus, e a única palavra de Jesus para Jairo é: não se preocupe, descansa, eu vou com você, não temas, creia somente. Mas tem outra passagem também, mais à frente, que está em Lucas capítulo 7, versículo 11, que fala daquela viúva, a viúva de Naim. Então são três lugares diferentes, 3 situações diferentes. Talvez uma ou outra situação se enquadre com aquilo que você está vivendo, com aquilo que você passou agora em 2022, que ainda falta 5 dias e o seu milagre que não aconteceu ainda pode acontecer. Nós já recebemos, já fomos ministrados pelo nosso pastor. Ele disse: ainda falta 5 dias. Eu aguardo ansiosamente o meu milagre. Então, aquela viúva, as situações são diferentes. Por quê, Amadeu? Porque a viúva, ela está levando o seu filho para o túmulo.
Jairo está buscando a resposta para sua casa. Então, a dificuldade estava dentro da casa, a dificuldade estava no túmulo, e o outro estava a caminho do túmulo. Eu não sei qual é o nível de dificuldade que você está falando, que você está passando, mas Jesus sempre vem ao teu encontro. Glória a Deus, louvado seja o nome dele. E eu quero dizer para você que quanto maior é o teu problema, maior será o teu milagre, em nome de Jesus. Então, quando os discípulos, quando o servo chega até lá a Jesus, Jesus ouve. E Jesus ainda demora 2 dias. Por que Jesus demorou 2 dias? Por que Jesus não se compadeceu? Poderia ter sido como aquele centurião, aquele chefe de 100 soldados, que foi até Jesus e Jesus deu a palavra para ele: não, vai lá, que o teu servo está liberto, que o teu servo está curado. Mas não foi diferente. Quando aqueles homens chegaram, eles falavam: aquele a quem tu amas está doente. E Marta e Maria estavam aguardando, e com certeza Lázaro já estava à beira da morte, porque o texto mais à frente vai dizer que enquanto eles estão falando, nesses 2 dias Jesus está com os discípulos, e eu fico me imaginando os discípulos se indagando entre eles: mas por que Jesus vai voltar para Betânia? E está no texto, foi lá que tentaram te apedrejar, agora o Senhor vai voltar à cena aonde tentaram fazer isso com o Senhor. Irmãos, aquilo que Jesus faz não é aquilo que nós esperamos, Ele faz aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Talvez você nesta manhã esteja precisando de algo financeiro, mas Jesus está abrindo as portas para um milagre espiritual dentro da tua casa. Ele quer mudar a situação que se encontra o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, a tua filha, o teu filho. Em nome de Jesus, creia. Talvez não seja financeiro, mas é espiritual. Talvez não seja físico, mas seja sentimental. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus maravilhoso. Então Jesus faz o quê? Depois de 2 dias, Jesus chama os discípulos, e tem um versículo muito interessante, que eu destaquei aqui, que é o versículo de número 15, diz assim: e para o vosso bem, isso aqui é Jesus falando para os discípulos, é para o vosso bem. E para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá. Como entender esse versículo, Vanderlei? E para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá. Isso deve ter entrado no coração daqueles discípulos que acompanharam Jesus. Até agora eles tinham visto a cura do cego, Talita Cumi, a filha de Jairo, o filho daquela viúva de Naim. Mas Jesus precisava fazer algo muito maior, porque faltava algumas semanas para Jesus carregar aquela cruz. Estava muito perto de Jesus ser crucificado, então agora Jesus precisava fazer um milagre para despertar aqueles homens, aquelas mulheres. E talvez essa manhã Ele tenha usado esse texto, a minha vida, para dizer para você que o seu problema parece gigante perto de você, parece que ele tem te afrontado de uma forma que você se esconde, faz como um avestruz, põe a cabeça no meio das pernas e não quer olhar para o alto. Mas Jesus diz nessa manhã: eu venho mostrar para você que não tem problema que Ele não possa resolver. Então Jesus vai com aqueles homens, e quando ele chega em Betânia, o que ele encontra? Exatamente o que ele encontrou na casa de Jairo: choro e lamento. Choro e lamento. A dor do luto. Irmãos, a dor do luto ninguém entende, somente quem passa. Somente quem passa. Quando a gente vai num velório, seja de um amigo, seja de uma pessoa mais familiar, irmão, não tente confortar com
Deus te abençoe. A melhor coisa que tem é ficar quieto e dar um abraço. Pode contar comigo, eu estou aqui. Eu falo por mim. Eu acho que é a melhor coisa que tem, pastor. Porque você chega, você não tem o que falar. A dor quem está passando é a pessoa. O que a gente pode fazer é dar um abraço e se disponibilizar para aquilo que a pessoa precisa. Então Jesus entra em Betânia e o que ele vê? Choro, luto, lamento. Mas no começo aqui do nosso estudo eu falei do que? Aquelas pessoas nem sabiam que elas estavam preparando um ambiente de milagre, Roselaine. Elas estavam preparando, Jesus já tinha ido lá se hospedado, e Jesus já sabia que aquilo ali ia acontecer. Jesus sabia que aquela enfermidade ia ser cometida, porque ele fala quando aqueles homens chegam, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então quando ele chega em Betânia, ele vê o choro e o lamento. Quem é que vem ao encontro de Jesus? Marta. Mas Marta não é a serva? Não deveria ser Maria? Maria não é aquela que adora, aquela que se prostra aos pés de Jesus? E eu lembrei muito do diaconato, pastor Carlos. Servir com alegria, servir com amor, né? Esse é o tema do diaconato, servir com amor, com alegria. Então a Marta aí, ela entra no papel de diaconisa, ela vai correndo até Jesus, e ela acolhe Jesus para receber Jesus, aonde havia luto, morte e choro. E eu me lembro uma vez, e eu já estou finalizando, viu, irmãos? Eu me lembro uma vez, pastor, que o senhor convidou uma cantora para vir aqui, mas eu passei uma vergonha aquela vez, nunca mais eu esqueço. Mara Maravilha. Eu não me recordo se o senhor estava aqui no templo, ou se o senhor estava a caminho do templo, porque o senhor não morava aqui ainda. O senhor morava no São Dimas. E a abençoada dessa Mara Maravilha, foi uma benção, a igreja encheu lá fora. Você estava aí, pastor Carlos? Não? Encheu, porque aqui na região a fala era, nossa, Mara Maravilha vai na igreja. Irmãos, mas eu passei um perrengue, meu Deus do céu. O pastor falou assim, ligou no meu celular, viu? Vai lá na rotatória que a Mara, não sei se o senhor vai lembrar disso, a Mara está perdida. Ela não está achando Irmãos, eu nunca mais esqueço, mas pelo amor de Deus, que Deus tenha misericórdia da minha vida, se eu estiver pecando no altar falando isso. Eu saí correndo, porque ela já estava lá, eu saí correndo daqui da chácara até lá na rotatória, porque ela já estava perdida lá. Quando eu cheguei lá, era um carrão lindo, maravilhoso, vidro tudo escuro. Aí eu cheguei e me ligou, tudo bem? Falei, eu sou diácono da igreja lá, meu pastor ligou para me buscar. Irmão, ela baixou o vidro um pouquinho assim, Danilo. E eu achei que ela ia dar carona para mim, pastor. Tinha 3 pessoas no carro, estava ela, o marido dela. Vocês dão risada porque eu não sei. Estava ela, o marido dela e um rapazinho, que eu não sei falar o nome, que traz os DVDs, as coisas para... Abaixou um pouquinho o vidro. Eu falei, não, meu pastor pediu para mim vir aqui, eu vou acolher, vamos lá. Aí, irmão, eu saí que nem um tonto. Sabe aquele segurança de presidente da república que sai correndo, o carro no presidente vai? Irmão, eu corri de lá, pastor, da rotatória até aqui na frente. Chegou aqui na frente, ela entrou, porque tinha a entradinha aqui. O pastor preparou lá um camarim para ela lá, cheio de chocolate, fruta. Você lembra, Roselane? Lembra, Vanderlei? E eu ainda brinquei, falei, vai ficar tudo, porque eles não vão levar chocolate. Imagina, é maravilha. Irmão, não ficou nem fruta, eles levou tudo. Eles limpou aquele escritorinho lá, pastor. Mas foi uma bênção. Então eu lembrei da correria de Marta para buscar Jesus e Deus me fez lembrar dessa situação aí da Mara Maravilha. Mas foi jóia, viu? Foi igreja lotada. Aqui não tinha onde pôr mais gente. Foi 2 situações, foi dela e daquele cantor, esqueci o nome dele agora. Veio um cantor muito famoso aqui.
Não lembro. Nani Azevedo? Nani Azevedo. Olha, nossa igreja é famosa, irmão. Nossa igreja é top. Então Marta, ela acolhe Jesus e ela fala para Jesus o quê? Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vocês lembram do versículo 15? O que Jesus falou? Está ali no telão? E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Era para isso. Parece que Jesus demora, mas o milagre vai acontecer. Quando o pastor falou, falta 5 dias, tenha esperança que o teu milagre vai acontecer, eu já recebi ali. Falei, opa, tá ligado com aquilo que Deus vai falar hoje. Aí o que Jesus faz? Jesus vê aqueles homens chorando, fariseus, e dentro as irmãs ali, tinha a multidão, aquela multidão que o pastor está pregando durante o tempo, as pessoas, os curiosos, aquelas pessoas que só queriam ver o mal acontecer, mas tinha aqueles também que estavam intercedendo. E aí eles clamam, e eles choram, eles desesperam, e o que Jesus faz? Jesus se compadece deles. Olha que interessante, irmão. O que Jesus fez? Jesus chorou com ele. Mas você acha que Jesus chorou por conta do túmulo que ele estava? Aquele ambiente ia ser e foi um ambiente de milagre. Talvez o seu problema seja igual ao problema de Lázaro. Os teus sonhos estão enterrados. Tudo aquilo que você planejou para 2022, você não conseguiu. Foi pedras e mais pedras e mais pedras no seu caminho. Às vezes você pensou em desistir, você deitou, você chorou, você se desesperou. Mas Jesus, nesta manhã, diz para você, quando você estava chorando, eu fiz como eu fiz com Lázaro. Eu senti a sua dor e chorei com você. Então Jesus está todo o tempo, Ele está abraçando, mesmo que você não perceba, Ele está preparando o ambiente de milagre que você está construindo. Então não desista da campanha dos 12 dias, não desista das reuniões que o pastor faz aqui nessa igreja. Eu sei o temor que ele tem por Deus, e é por isso que quando ele nos convida para pregar, a gente passa uma dor de barriga, porque a gente sabe da responsabilidade e o temor que ele tem nesse altar. Então, Jesus apazigua aquela situação, ele olha para o céu e primeiro ele fala com Deus. E aí ele pede, ele grita para Lázaro, Lázaro, sai para fora do túmulo. Mas antes dele gritar, precisava ser tirado as pedras. Irmão, eu quero abrir uma aspa aqui para finalizar essa mensagem. As pedras que Jesus mandou se tirar daquele túmulo, Vanderlei, essas pedras cabem a mim e cabem a você. É nós que devemos tirar essas pedras do nosso caminho. A gente tem que se esforçar. Se você quer ver um milagre, se você quer ouvir a voz de Jesus, você precisa tirar as pedras para você conquistar algo na vida. Você acha que a Ana Júlia não tira uma pedra? Sempre está tirando alguma pedra do caminho dela? Você acha que vai ser fácil dela conquistar? Você acha que foi fácil as pedras que a gente tirou para conquistar a nossa casa? Então as pedras que você tem que tirar é se esforçar, é ir lá fazer esforço, fazer um bom curso, estudar, fazer uma boa faculdade e se esforçar, porque se a gente quer ver um milagre, se a gente quer ouvir a voz de Jesus e sair para fora, para a gente contemplar a presença de Deus, nós temos que nos esforçar. Então quando Lázaro sai, como que Lázaro sai? Lázaro sai atado em faixas. Naquela época era de costume, quando a pessoa morria, eles abriam a pessoa e eles tiravam todos os órgãos para depois embalsamar com os olhos, iguaria. Irmão, Lázaro não tinha nada ali. Não tinha, porque senão ele não estava envolto em faixa. Aí Jesus olha para Lázaro, Jesus grita. Lázaro sai para fora, Lázaro vem toda atado e Jesus faz o quê? Mais uma vez esforça para desatar as faixas. As faixas é aquilo que impede a gente de caminhar. É aquilo que impede a gente de vencer, de ter vitória.
E eu quero profetizar sobre a tua vida esta manhã, porque você saiu da sua casa, porque você se colocou como sacrifício vivo e santo. Deus está nesse momento desatando tudo aquilo que tem impedido o teu crescimento, a tua vitória. As pedras estão sendo tiradas, o Espírito de Deus está movendo um milagre dentro da tua casa, em nome de Jesus. Lázaro saiu, Lázaro contemplou o milagre de Jesus, e se você vê no versículo 12 de João, você vai ver que no final, o que era morto, o que era defunto, se assentou à mesa do rei. Ceiou, comeu com ele e contemplou os milagres. Ainda falta 5 dias. Aguarde o seu milagre em nome de Jesus. Pode abaixar sua cabeça, por gentileza, fechar seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta mensagem, meu Deus, de João capítulo 11, essa mensagem que nos leva, Senhor, a tantos lugares, Pai. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que este ano sofreu por conta de um luto, a dor de um luto, pessoas que quase entraram em depressão, pessoas, meu Deus, que por conta de uma palavra que não foi proferida de uma forma correta, se entristeceram e passaram durante o ano dificuldade, pessoas que pensaram em desistir do ministério, pessoas que pensaram em desistir das famílias, da esposa, do marido, pessoas, ó meu Deus, que teve dificuldade com os filhos. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por esta mensagem, nós podemos contemplar o milagre que o Senhor está operando aqui esta manhã. Deus, muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Senhor, ainda falta 5 dias, nós aguardamos ansiosamente pelo milagre dentro da nossa casa. O que nós estamos fazendo aqui esta manhã é preparando o ambiente para o grande milagre que vai acontecer em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, um Feliz Natal para você e um bom domingo.